Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para estudar um pouco dos ensinamentos de Meixo Sama. Dessa vez eu vou falar sobre um tema que o reverendo Hiroki está sentindo assim, muita necessidade de que fique claro. É o preenchimento dos pedidos que são enviados nos dias de cultos, de celebrações de homenagem a antepassados. Nós tivemos este mês a homenagem ao Dia dos Pais, também recebemos muitos pedidos, né? E, como ele tem dito nas últimas aulas, muitas pessoas que não receberam o curso de iniciação aqui no Templo Luz do Oriente, não foram orientadas sobre esses preenchimentos, né? Vêm de outras vertentes, algumas pessoas até mesmo de outras doutrinas que nem têm esse costume. Então, ele está sentindo uma necessidade de esclarecimento desse ponto. E ao longo da aula eu vou tentar explicar os motivos que fazem tão necessário esse entendimento. Tá bom? Vou começar primeiramente com o Salmo de Meixo Sama. Incomparável amor filial manifesta quem dedica pelos pais que estão no mundo espiritual. Então, o tema principal, a gente vai fazer em mais de uma parte para poder detalhar a explicação e não ficar um vídeo muito longo, porque às vezes a gente não tem tempo de ficar muito tempo, né? Então, vamos fazer em partes e aí cada dia estuda um pedacinho, dá tempo inclusive, se tiver dúvidas, mandar uma pergunta pelo WhatsApp do templo ou pelo e-mail de pedidos do templo ou pelo comentário desta aula, e aí dá tempo de responder na aula seguinte, tá bom? Então hoje nós vamos tentar explicar o entendimento de quem são os nossos antepassados. Todas as explicações nós vamos nos basear, é óbvio, nos ensinamentos de Meixo Sama, né? Muitas pessoas misturam a Seisho Noye, por exemplo, ela tem uma excelente conduta em relação aos cuidados com os antepassados, o budismo também tem, né? Então às vezes as pessoas misturam esses formatos, mas cada doutrina tem a sua diretriz, o seu modo, né, de dirigir aquele preceito. E no Templo Luz do Oriente nós vamos fazer o que o reverendo Nakahashi estabeleceu do que ele aprendeu nos ensinamentos de Meixo Sama. Então, vou fazer uma leitura para iniciar a aula sobre o entendimento de quem são os nossos antepassados. Esse texto está publicado no livro Caminho da Felicidade, página 145. Antepassados são todos os espíritos de familiares ou aqueles que se relacionam a nós por pertencerem às nossas muitas reencarnações, aos quais ainda permanecemos ligados por meios de fios espirituais. Para melhor compreensão, é preciso termos conhecimento de que qualquer pessoa mantém registro no plano espiritual de suas várias reencarnações. Assim, cada família formada após o nascimento neste mundo mantém estreito relacionamento com tais registros, que por sua vez vão sendo ampliados à medida que novas situações existenciais se sucedem. Outro aspecto interessante referente ao assunto diz respeito ao esquecimento da vida levada anteriormente em casos de ocorrência de nova reencarnação. E daí a razão de ninguém saber quem foi em outras épocas, nem com qual família conviveu, muito menos quando ou em que local nasceu em encarnações passadas. Então aqui Meixo Sama deixa muito claro, em primeiro lugar, o aspecto fundamental da doutrina de Meixo Sama. Algumas pessoas dizem, né? O termo reencarnacionista. Sim, a doutrina de Meixo Sama, ela prega o renascimento em várias vidas
a fim de que o ser humano se aprimore, aprenda lições novas, com novas convivências, novas situações. E o que isso também produz, além de evolução? Produz uma ampliação das nossas ligações, né? Ele fala, por exemplo, que as pessoas quando renascem, aqui ele está falando, ela nem lembra com qual família conviveu, muito menos em quando ou em qual local. A gente aprende, né, nos ensinamentos, ele fala sobre aquelas pessoas que têm má impressão com algum fato histórico ou têm uma sensação muito agradável em visitar um local que nunca havia estado, porque em vida anterior teve uma ligação boa ou ruim com aquele determinado local. Então nós sabemos que podemos ter nascido em vida anterior na Ásia, na Europa, na África ou aqui mesmo na América, né? Podemos estar ligados com alguma ascendência nossa, alguma etnia mais distante, alguma etnia mais próxima, né? Então, o que a gente percebe com isso? Se, por exemplo, na vida, 2, 3 vidas atrás, eu nasci na Ásia, os meus antepassados não são os que são nesta vida. Nesta vida eu tenho um tronco, o lado da família da minha mãe é português, o lado da família do meu pai é nordestino, já é brasileiro há 3 gerações. E então, como fica? Se eu, por exemplo, nasci na Ásia, se eu nasci na África, se eu nasci na Europa, aí a gente pode pensar, não, mas você tem uma ligação com a Europa, você tem uma ligação com a África pela sua raiz nordestina? Pode ser, mas será que é tão próxima assim para eles, aqueles mesmos antepassados, serem os mesmos que hoje são os meus troncos? Não, o que Meixo Sama explica é que a gente nasce, esse grupo que nos acompanha, ele é muito mais pertencente à nossa raiz espiritual do que essa raiz de nome. Outra coisa para todos nós refletirmos. Aqui no Brasil temos o nome Silva. Quantas famílias existem Silva? Como que a gente sabe qual é o Silva daquele antepassado? Porque o que vale mesmo é o registro do mundo espiritual. E o registro do mundo espiritual, ele não é semelhante a esse registro. Ele é muito vertical e ele é muito rígido. Quando nós renascemos numa família em que temos sim afinidade, mas não a afinidade por causa do nome, e sim por causa dos espíritos que estão formando aquele tronco familiar. O entendimento do que é um tronco. Um tronco familiar, ele se forma da união de um casal. Quando uma pessoa de uma família, outra pessoa de outra família se unem em matrimônio, especialmente quando tem um filho, é formado um tronco. Mesmo quando tem o filho, mesmo que o casal se separe, o tronco não desfaz. Ele continua, ele permanece no mundo espiritual. Foi feito um tronco que teve uma descendência. Então isso não desfaz. Então isso é muito interessante a gente ficar imaginando todas essas conexões, né? E aí a gente percebe que esses troncos, quando eles se formam aqui, a gente lê no ensinamento de Meixo Sama que primeiro houve um acordo no mundo espiritual com o Deus Ubusuná, não é isso? E o Deus Ubusuná, ele realmente reúne esses aspectos da afinidade, o que você tem que aprender, o que você tem que aprimorar junto, né? E ele reúne esses fatores e todos os nossos ancestrais, que não são exatamente os específicos desse sobrenome, se reúnem, se concordam que aquilo vai trazer um bem para a evolução familiar. E é feito então essa união que se reflete no mundo material em forma de casamento. Mas esses ancestrais, igual eu disse, eles não necessariamente têm esse sobrenome daqui. Uma das coisas que o reverendo Nakahashi ensinou, por exemplo, uma criança que foi adotada.
Eu já fiz ficha várias vezes de pessoas que viveram essa situação, ou que os pais eram adotivos, ou que os pais eram crianças que foram adotadas, e sempre vinha essa dúvida: eu sei o meu nome de sangue, a família de sangue, que nome eu ponho? E o reverendo Nakahashi ensinou diretamente: é a família adotiva. Essa família é o seu tronco principal. Existiu algum motivo para você ter que vir pela barriga de outra família, mas a sua ligação de ancestralidade é a família que te adotou. Então isso tudo nos ensina que a ancestralidade é muito mais a ligação espiritual do que a sanguínea e do que a de nome. Um exemplo eu quero dar para vocês. Se vocês forem fazer, cada um de vocês analisar assim, um exercício, como uma lição de casa, pegue a si mesmo e faça a montagem da árvore genealógica. O nome do pai, da mãe, aí o nome do pai, a mãe do pai, o pai da mãe, a mãe da mãe e dos dois lados. E tenta chegar aonde você conhece, né? É importante que os nomes das avós, das bisavós, vocês conheçam os nomes de solteira delas. Tentem fazer isso. Vocês verão que na maioria dos casos, a grande parte das pessoas não sabe essa informação. Eu sei porque, igual eu disse, eu faço há muito tempo os assentamentos aqui no Soreisha e a maior parte dos casos eles não sabem dizer o nome de solteiro das avós, das bisavós. Especialmente, existem algumas etnias que a mulher, quando casa, tira completamente o nome da sua família. O japonês é muito forte isso e fica só com o nome do marido. Então, aquele nome dela, o ancestral dela, se perde. E façam esse exercício. Mesmo que vocês conheçam o nome de solteira das suas avós e bisavós, vocês verão que quando chega aqui embaixo, esse nome já meio que sumiu. Ele já não está aqui, né? E aqui no templo, igual eu disse, para você fazer o assentamento, são 4 sobrenomes: avô paterno, avó paterna, avô materno, avó materna. Esse é o assentamento no Templo Luz do Oriente. Então, vocês colocando esses 4, vocês verão que o das bisavós de solteiro já sumiram, né? Muitas vezes é igual eu disse, as pessoas não sabem nem o das próprias avós de solteiro. Elas casaram, colocaram. Existem famílias muito interessantes. A minha está incluída nisso. A mãe do meu pai tem um sobrenome que ninguém mais na família tem. Não é do pai dela, não é de um tio dela, não é de ninguém. Eu perguntei para o meu pai, perguntei para minha tia, de onde surgiu esse sobrenome da avó. Quando eu fui fazer meu assentamento, fiquei intrigada, que era só ela. Eles disseram que não tem ideia. Não tem ideia de onde surgiu, mas que naquela época era comum homenagear uma madrinha, uma comadre, alguém da família, da cidade, era cidade pequena, alguém da cidade que se destacava, eles colocavam o nome. E na época, os cartórios, eles não tinham aquela necessidade, obrigatoriedade de apresentar certidões que comprovassem, não, eles registravam. E eu já vi vários casos como esses aqui, que a pessoa não sabe de onde surgiu o sobrenome. Outra coisa que é muito comum também, especialmente em família japonesa e italiana, são quando os imigrantes vieram, foram dar entrada no porto, o nome que era registrado, ele era declarado verbalmente. O japonês, acho que trazia a documentação escrita em kanji, não tinha como ler. Então era o que ele declarava. Nesse momento, o nome era escrito com uma grafia diferente. Ou seja, aquele nome escrito que vinha vindo até então, mudou. Mudou, né? Então são muitas ocorrências aqui do mundo material que ao longo desses anos, cada vez que ia acontecendo e eu tinha muita dúvida, ficava insegura, o que eu decido na hora do assentamento, porque o meu bisavô escrevia com 2 Cs,
Aí o meu avô virou com um T, do Bottini. E aí? Eu corria no reverendo. Várias vezes eu parava no meio do assentamento, dá licença um minutinho e vinha aqui. Reverendo, por favor, me oriente. E ele falava. Então isso tudo, ele sempre repetia a mesma coisa. Esse nome que a gente escreve, ele forma assim um vínculo, um fio espiritual com aquele tronco, mas ele é só uma capa. Ele é uma aparência. Ele é igual você colocar uma plaquinha lá na sua porta, mas quem está dentro da sala pode estar você, pode estar os seus assistentes trabalhando, pode estar muita gente, ou você pode não estar lá, entendeu? É a plaquinha. Por que estou falando tudo isso? Algumas pessoas que vêm de outras dissidências estão mandando pedidos com nomes, apenas nomes. Algumas colocam sim o nome da família, talvez já escutaram alguma orientação nesse sentido, mas a grande parte mandam nomes. Tem pedidos com mais de 30 nomes. É difícil, inclusive o reverendo Hiroki falou em relação à homenagem ao Dia dos Pais, né? É difícil entender, é difícil para mim até para eu tentar explicar, porque é assim, quando vocês fazem o assentamento e é colocado apenas o sobrenome, e quando mandam um formulário de pedido apenas com o sobrenome, apesar de cada família pode estar num nível espiritual diferente. O reverendo falou isso na época da campanha da telha, da Torre de Miroco, em que cada família poderia, representada pelo descendente, poderia contribuir com uma telha. Isso é um costume oriental. Os templos budistas, os templos shintoístas fazem esse costume. E ele ofereceu aqui para nós essa mesma oportunidade. Então, cada família poderia, em sinal de agradecimento, contribuir com uma telha, ou seja, eu doava o valor de uma telha, e o nome daquela família era escrito no verso da telha que foi colocado no telhado da Torre de Miroco. E uma pessoa perguntou: reverendo, por que eu não posso colocar todos os meus troncos, só posso um? Ele falou: porque cada tronco mora num nível diferente. Se você mistura os níveis, causa confusão. E na torre não pode ter nada em desacordo que crie uma desordem. Então, se a gente entende que cada nível, né, cada tronco pode estar habitando um nível, e a mistura, essa desordem, ela provoca confusões. Dentro de cada tronco, que existem centenas de milhares de antepassados, eles também, cada um está no seu nível. A gente não aprende que são 180 camadas no mundo espiritual? E, tirando as 20 superiores, as outras, as 40 superiores, perdão, porque só a primeira faixa, as 20 primeiras faixas do reino divino são acessíveis ao ser humano, as 60 do mundo intermediário e as 60 do mundo infernal são também acessíveis ao ser humano, só as 40 superiores é que pertencem às divindades. Então, os nossos ancestrais, nós mesmos, podemos estar, cada um, num nível diferente. Se você me manda, por exemplo, uma listagem com 30 nomes, o primeiro nome da lista habita a camada número 25, por exemplo. O segundo da lista habita a camada 50. O terceiro da lista habita a camada 40. O quarto da lista habita já a camada 90. Isso gera uma desarmonia. É como se, igual o reverendo Hiroki fala, não encaixa. Na hora que vem, não encaixa. Isso gera uma desarmonia, gera um peso espiritual, maior dificuldade de a luz fluir na oração. Então, quando a pessoa manda o pedido com os troncos familiares, por que aqueles troncos, mesmo que a ordem espiritual deles não esteja tão equivalente, mas é a ordem vertical de você assentar. Então aí está estabelecido correto dentro da lógica de Deus. Aí não causa desordem. Quando você envia enumerado
os troncos na ordem correta vertical. Então ele pediu para, quando forem enviar o pedido, por favor, enviar apenas os troncos familiares e discriminar apenas no caso de recém-falecido ou de espíritos que morreram com maior sofrimento. Caso de suicídio, assassinato, morte com muita inconformidade. A pessoa estava muito revoltada com a própria condição. Ele pediu então que seja dessa forma. Muito obrigada.